Passion, inspiration, people, George Roberts Talks. Hoje, gente, é com muito prazer que eu converso com um brasileiro, ator. Ele vem de São Paulo, deixou o Brasil para se aventurar na Irlanda. Na Irlanda, ele, com o personagem Cristiano, se tornou um maior sucesso. Ele é, sim, uma estrela e sucesso absoluto no que faz, pois faz com muito amor. Desde pequeno já era amante da arte, muito apaixonado por o que é ser artista, o que é ter a arte, o que é, né? Então, hoje, é com muito prazer que ele vai abrir o livro da vida dele para todos nós. Seja muito bem-vindo, o ator Rodrigo Tenevoy. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, George. Obrigado mesmo pela introdução. Super carinhosa. Do fundo do coração. Obrigado por ter me convidado. Com muito prazer. Bom, ao estudar a sua vida, né? Bom, a sua vida veio naquela... O que é o Brasil, o porquê deixar o Brasil, é a coisa certa que eu estou fazendo ou não, coisa que passa na cabeça de muita gente. Muito. Mas vamos lá. Vamos fazer uma viagem e conversar sobre o Rodrigo. Quem foi o Rodrigo Tenevoy? Menino. Como foi a vida desse menino? No Brasil, lá no ABC Paulista. Conta um pouquinho pra gente quem é Rodrigo Tenevoy. Bom, é uma viagem no tempo, né? Geralmente a gente dá entrevista e já começa a falar logo de trabalho, né? Das coisas, dos planos. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas eu gosto de falar assim da minha vida. Eu acho que eu tô onde eu tô porque eu passei por tudo que eu passei e teve muita coisa boa, também teve muita coisa não tão boa assim, coisas, né? Desafios que a vida traz e não é diferente para ninguém. Acho que todo mundo passa né, por momentos como esses. Mas lá atrás, bom, eu sou de São Caetano do Sul, né? Sou sul-são caetanense, lá do ABC Paulista, em São Paulo. Nasci em São Caetano, mas logo já mudei para uma cidade do ladinho, assim, a Vila Industrial. E lá foi onde eu cresci, né? Eu era até meus 4 anos de idade, inclusive meu irmão está aqui assistindo a gente, o Bruno, beijo. Até os 4 anos era só eu sozinho. E a vida foi muito boa nessa época. Os meus pais né, estavam juntos e estava tudo indo muito bem. Aí teve aquela coisa do plano Collor, plano verão, que todo mundo conhece, foi, né? E a gente nunca quer voltar nessa época. Foi bem complicado, assim, meu pai acabou perdendo tudo que ele tinha na época. Logo em seguida veio o meu irmão. Então, meu irmão não pegou a fase tão doce, assim, da infância. As coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. Mas eu também acredito que eu amadureci muito por conta de ter passado por essas situações, entendeu? Né? Saindo de ter dinheiro, de viajar, de ter mais que um carro na garagem, empregada. E aí, para você passar por dificuldade financeira mesmo. Então, eu acabei conhecendo esses dois mundos, o que eu acho que é bom, porque bota a gente, né, com os 2 pés no chão. Eu sei, né, às vezes a gente está com tudo hoje em dia e não pode deixar o ego ir lá em cima, porque amanhã você pode estar sem nada. Então, eu acho que eu aprendi muito com isso. Mas foi uma infância gostosa, sempre tive perto da minha avó Maria, tem 87 anos de idade, tá com a gente ainda, é a única avó que é viva que eu tenho, e vô também, os outros morreram, infelizmente. Mas cresci ao lado dela, cresci ao lado de um monte de primo, um monte de tios, aquela família, de um lado vinha a família russa, né, descendente de russo. Eu sei que hoje em dia eles não estão na alta, então eu não tenho nada a ver com isso, só meu sobrenome é russo. É muito triste ver essa situação, brincadeiras à parte. E do outro lado era a família descendente de espanhol. Então, entre essas 2 famílias tinha muito almoço nos domingos, tinha muita comida, mesmo pequenininho, magrinho, sempre tive aquela barriguinha mais à mostra, porque tinha muita comida na família, e a família estava sempre junto também, foi bem gostoso, assim, tive uma infância bem boa com a família. Que bom! Isso aí, né, gente? A família é a nossa base, né? A base para tudo. E família deixa aquela marca na gente que a gente leva para a vida, né? Por isso que quando se toca na família, essa coisa assim de até mesmo romantizar muito, né, laços familiares, né?
até onde isso pode ajudar o ser humano, uma criança, no desenvolvimento da criança, ou até onde também pode atrapalhar, né? Depende muito aí do nível educativo também que essa criança trilha, né? Que a família até então guia essa criança, né? Mas Sim. quais foram, no meio de tanto amor, né? Quais foram aí as suas influências na arte? Bom, na arte, eu gostaria de ter tido assim algum modelo, né, dentro da família, assim, algum cantor, algum ator ou atriz ou cantora. Na verdade, não tinha ninguém assim. Meu irmão foi o mais que se aproximou quando a gente era novinho. Ele chegou a fazer muita figuração. Ele já morou no Rio de Janeiro, já trabalhou também um pouquinho na Globo. Eu acho que ele tinha muito mais. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de ser ator, mas ele é o né, que encabeçou lá de frente e foi. Hoje em dia ele não tem mais esse lado, ele já mudou para outra área, mas ele foi a única pessoa que na época fazia, parte de mim falava assim, vai arrumar um trabalho, né? Porque a gente tem essa mania, né, de achar que é uma carreira, né, na verdade uma carreira muito incerta. Então eu acho que aquele lado protetor meu falava, não, tem que arrumar um trabalho, tem que trabalhar, sei lá, num banco, entendeu? Fazer uma faculdade. Eu não dei muito incentivo para ele na época, não, mas eu já pensava, era quase aquela coisa que a gente quer tanto que você acaba tentando se distanciar. Mas eu não tive muita influência de arte, a não ser as novelas da Globo, entendeu? Malhação, que eu adorava. O programa do Faustão, né? Aquele quadro com o Arquivo Confidencial. Eu lembro que eu pegava a escova de cabelo da minha mãe e dava entrevista para o Faustão na minha cabeça, né? Então essas são as influências, assim, né? Aquelas novelas maravilhosas, aquelas atrizes e os atores da Globo que realmente eram minha fonte de inspiração. Tenho sonho para trabalhar com alguns deles que ainda estão por aí, entendeu? Vera Fischer, uma delas, Glória Pires. Que legal, muito bom. Quando eu faço essa pergunta, né, quais foram as influências, porque geralmente a gente acaba se espelhando em alguém, e quando a gente chega para a família e fala assim, olha, pai, mãe, eu gostaria de ser ator. A primeira coisa que muitos dos nossos pais, né, muitos falam, né, meu filho, isso não dá dinheiro. Isso é uma carreira que você tem que estudar, vai ser advogado, vai ser médico, né? Eles falam isso pra gente. Agora, como foi para você ao chegar para a família e de repente falar assim, mãe, pai, o negócio é o seguinte, teu pai era fotógrafo, eu sei que ele é um estúdio fotográfico, né? O Rodrigo Color. Rodrigo Color, né? O estúdio fotográfico até em homenagem a você, que foi o primeiro filho ali, né? E ele já fotografava, já tinha esse amor pela fotografia. Agora que você comentou disso, realmente talvez eu já tinha um pouco dessa inspiração vinda do meu pai. Eu lembro muito de ver foto. É engraçado, é quase uma conversa com um terapeuta, né? Você é meu terapeuta hoje, George. E me veio essa coisa na cabeça de olhar. Ele fotografava muitas pessoas, né, pessoas, mas ao mesmo tempo ele fazia fotografias de paisagens, de viagem que ele ia, fazia de avião, ele tirava algumas fotografias, e algumas eu acho que a gente tem até em casa, até hoje. Então teve um pouquinho de inspiração, sim. Mas desculpa, eu te interrompi ali. Nada. O legal disso, né, é contar para as pessoas que o seu pai, como ele já lidava com o ramo da fotografia, então, por isso que vem aí, né, onde que surgiu, onde que começou essas primeiras influências na arte. E a fotografia é uma arte que aquele momento, né, a fotografia vai registrar aquele momento que não se repete. É um momento único. Então, é aquele piscar de olhos que, pum, né? Então, foi por isso que eu fiz a pergunta, né? De repente, aí o pai já tá... Teve... De repente, o Rodrigo poderia ter sido fotógrafo. E eu gosto de fotografia. É engraçado isso, porque até lá em casa, eu não estou na minha casa aqui, né? Como eu te falei, meu marido dá aula aqui em Oxford, eu acabei vindo para cá para visitar ele. Mas eu tenho fotografias espalhadas pela casa que eu tirei e mandei ampliar, então, pela casa. E às vezes a galera pergunta, nossa, mas
onde você comprou, né? Quem é o fotógrafo? Que são fotografias, né, não tão ruins assim. Talvez eu tenha herdado isso um pouco do meu pai. E minha mãe, agora, né, lembrando também das coisas, a minha mãe sempre se vestia muito bem. Eu até brinco que ela parecia a Penélope Cruz, assim, quando eu era mais novo. E ela gostava de se vestir. Eu lembro dela ir até, levava as revistas com ideias e levava para a costureira. Antigamente se levava muito, né, roupa para fazer na costureira. Hoje em dia é complicado. Mas na época ela levava, e eu lembro dela, da costureira fazer os desenhos, ela ia lá provar. Então, acho que ela gostava um pouquinho mais de fashion, meu pai de fotografia. Acho que juntou um pouquinho aí dos dois, sem dúvida. Que legal. Agora, você teve aí uma carreira, né? No caso, você foi estudar administração, né? Nada a ver com o que você faz hoje, né? Foi estudar administração, foi ter uma vida um pouco aí, né? Vamos dizer, mais normal, É. né? Porque a vida de ator é corrida, é complicada, é grava de dia, grava de noite. E você foi trabalhar, um bom tempo você trabalhou no banco, né? Sim. No Citibank, né? No Citibank. Uhum. Como foi para você meio que engavetar aí um sonho, né? E ver o irmão fazendo paralelo algumas coisas e trabalhando no banco? Como é que foi para você esse período? Eu acho que foi um período complicado da minha vida, porque não só eu não tinha ninguém para me espelhar e também eu não tive nem coragem de comentar sobre esses assuntos de querer ser ator, porque na época eu precisava mesmo trabalhar para pagar as contas, não tinha como falar, deixa eu estudar um pouquinho e ver no que dá, porque era complicado. Então, eu nunca tive essa conversa com os meus pais, mas acabei, sim, mesmo tendo essa vida. Eu sou pisciano, né? Então, pisciano é muito criativo, né? Tem, né, vive de emoção, né? Assiste um comercial de sabonete e já tá chorando, entendeu? Esse sou eu, assim, né, na caixinha, esse é como explico, eu sou muito emotivo. Então, eu não cheguei, eu meio que, como você mesmo disse, encapsulei tudo e guardei e fui. Ao mesmo tempo, o pisciano é muito perfeccionista, então se eu pego para fazer, eu vou fazer direito, independente de estar amando ou estar odiando. Então acho que foi isso que aconteceu. Eu não gostava, não odiava, mas não gostava daquela carreira, mas segui e fiz direitinho, fiz bonitinho. E até eu sair do Brasil, eu já saí quando eu tinha 24, acabado de completar 24 anos de idade. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha ainda conversado com os meus pais sobre me tornar ator. Então foi, acho que uma parte de mim meio que estava, sabe quando a gente tem algo que poderia aflorar e é bonito e você acaba, né, dando uma suprimida nisso? Eu acho que para minha cabeça não foi legal e demorou um tempo até que eu me senti com a coragem, né, com aquela necessidade primeiro e aí a coragem de fato de deixar tudo de lado e falar, não, eu vou seguir a atuação. Então foi uma época que eu, sei lá, parei de regar a plantinha ali, entendeu? Que legal. Por que deixar o Brasil e ir para a Irlanda? Bom, deixar o Brasil, assim, eu amo o Brasil, tanto é que né, a gente pode falar disso um pouquinho mais para o final, mas eu tô de volta, né? Tô voltando agora, depois de 14 anos fora. Mas deixar o Brasil foi muito difícil, porque eu tinha uma carreira boa, tava novinho ainda, né, no banco, mas trabalhava lá já fazia um tempo, já tinha né, vários amigos. Foi quando eu comecei também a fazer um pouco mais de dinheiro, porque até a época de pagar a faculdade, né, trabalhava em 3 empregos diferentes, enfim, era tudo muito complicado. E eu comecei como estagiário, né, trainee. Então, quando eu fui efetivado, eu acho que eu fiquei só uns 2 anos e meio, 3 anos efetivado. E aí, quando você começa realmente não ter mais conta para pagar, então você começa a guardar o dinheiro para ter um carrinho. Comprei um carrinho, na época era um Celta, sabe aquele Celta carro pequenininho? Ainda tem, né, no Brasil. Então, assim, eu estava começando a abrir as minhas asinhas e passear para as baladas em São Paulo. E aí, né, eu acho que quando você começa a ficar financeiramente independente de família, você começa a pensar, né, o que é o próximo, né? Você não quer esperar ter 50 anos para fazer um intercâmbio, você vai fazer quando você está novinho. E eu acho que aí começou a minar, assim, na minha cabeça essas ideias de fazer um intercâmbio. E eu tinha uma diretora, Vanessa Reisner, que eu adoro até hoje, tenho muito carinho por ela, não a vejo já há muitos anos, mas ela me incentivou muito. Ela falava, não, o banco é um banco americano, vai estudar inglês, você não tem inglês, né, ainda. E aí ela falava isso, mas ao mesmo tempo ela falava, olha, época de você fazer um intercâmbio não é só para aprender o idioma, vai assim,
se você quiser fazer um curso de balé, quando você está lá fora, faça de balé. Se quiser fazer um curso de skatista, faz um curso pular de paraquedas e aí vai. Então, eu já vim com essa cabeça muito aberta, né? O intercâmbio vai ser para aprender inglês, mas também vai ser para eu aprender algo diferente, entendeu? Eu não vim com aquela coisa em cabeça fechada, eu vim com a cabeça aberta, entendeu? E aí foi difícil, óbvio, deixar todo mundo para trás. Na minha família, acho que eu fui o primeiro mesmo a deixar o Brasil e fazer o intercâmbio, e não sabia se seria 6 meses, seria um ano, entendeu? Agora já fazem 14 anos. Legal, isso aí. Gente, de formação, além de administrador, né, um bom administrador na parte financeira, ele investiu pela Ball Street Academy, em Dublin, na Irlanda. E dali tudo despertou, né? Veio aqui, começou a despertar as emoções e as vontades. Como aconteceu a televisão na sua vida, morando num país completamente diferente em todos os sentidos. Cultural, idiomático, tudo diferente. Como que foi para você? Bom, eu acho que na minha cabeça eu sempre pensei que um dia eu trabalharia, né, profissionalmente como ator. Eu acho que isso, qualquer profissão, independente de ator, faxineiro, médico, advogado, se você tem muita vontade de fazer alguma coisa, eu acho que você já tem que começar a se imaginar fazendo aquilo. Então eu nunca tive dúvida. O dia que eu parei, que eu larguei tudo para trás, né, que eu já trabalhava aqui, eu, né, já tinha feito minha pós-graduação em contabilidade, trabalhava numa empresa, e aí realmente, com o apoio do meu marido, que ele é ele me apoia em tudo que eu faço, eu resolvi desistir de tudo para seguir esse sonho que estava lá naquela caixinha guardado, e comecei, né, regar a plantinha de novo, e aí começou a aparecer tudo. Eu acho que a Irlanda, para ajudar, desculpa, é um país muito... eles consomem muito teatro, eles consomem muita leitura, né, literatura, e cinema, e TV, e tem talentos maravilhosos vindo aqui da Irlanda, né, e eu acabei, sei lá, me tendo toda aquela inspiração de volta, e foi aí que eu resolvi largar tudo, e comecei trabalhar como ator. Claro que primeiro a gente começa, né, de baixo, então eu fiz muita figuração. Foi aí que eu comecei a aprender também, não só o vocabulário, mas os lugares. Olha, esse produtor de elenco que faz o casting daquilo e daquilo outro. A melhor escola é essa, a melhor escola é aquela. E aí, depois de um tempo fazendo figuração, eu descobri a Ball Street Academy, que na verdade chamava The Factory antes. Eles mudaram o nome porque mudaram de endereço. E é uma escola maravilhosa. O criador da escola, um deles era o Jim Sheridan. O Jim Sheridan é um dos, se não mais famoso diretor irlandês, já foi nomeado aí 6 vezes ao Oscar, Em Nome do Pai, Meu Pai Esquerdo, e aí por aí vai. E a gente, nesse né, curso preparatório, né, período integral que eu fiz, a gente teve tutores como o Marco Ruffalo, teve o Jim Sheridan mesmo, já teve a Saoirse Ronan, já teve tanta gente boa, assim, Robert De Niro vindo e dando palestra para a gente, ensinando, e era muito assim, na lata, não era você chegar e tá tudo escritinho por capítulo e você ter que ler um livro, não, era tipo assim, chegava lá e o Jim Sheridan trazia o roteiro do último filme dele e falava, Rodrigo, você faz isso aí, o outro faz aquilo, e aí você se joga no chão e faz a cena, e você está sendo dirigido por essas pessoas que trabalham só com atores de Hollywood, e você fala, meu, é muito surreal eu estar aqui no meio. Acho que eles, sei lá, me chamaram o nome errado, deve ser outro Rodrigo. Mas foi muito bom, assim, a escola realmente foi um divisor de águas para mim. Eu aprendi muito lá. Inclusive hoje eu tenho até uma história interessante. Eu acabei de vir de cinema, eu fui assistir Batman. Não vou dar spoiler, então fiquem tranquilos. Mas um dos meus amigos que, né, se formou um pouquinho antes que eu na mesma escola, tá no filme Batman. E ele aparece no finalzinho, é só a voz dele. Não vou falar o que é, que eu não vou dar spoiler. Mas é só a voz, mas a sequência que vai ter logo, ele vai fazer um big de um papel. Então é legal você ver que alguém tão próximo de, né, seu está tendo o reconhecimento que ele merece por ser um bom ator. E eu imagino que isso também já está acontecendo comigo de uma maneira muito pequenininha, mas eu só tenho a agradecer assim, a Deus, ao universo, porque tá indo bem.
Uma coisa, Rodrigo, que, né, quando você fala assim, ah, hoje você é meu psicólogo, né? E aí, nesse estudo sobre a sua vida e conversas que nós tivemos, uma coisa que eu acho muito bonito, né, é a questão dessa humildade que você tem, que você carrega. E quando você fala assim, ah, comigo está acontecendo tudo muito pequenininho. Imagina para vocês que estão nos assistindo agora, né? O Rodrigo Ternevoy, ele a novela, né? Essa novela Fair City, que é uma novela que todo mundo, né? Tem uma loucura na Irlanda, as pessoas assistem e querem participar. O que tem de gente querendo entrar nessa novela né? E ele assume um personagem, né? Ele se empresta ao personagem Cristiano, né? Um personagem onde luta pelos seus direitos, né? Luta pelos seus direitos e a novela fala desse momento do Cristiano lutando contra a homofobia, lutando contra a violência doméstica, né? Porque o Cristiano na novela sofre a questão da violência doméstica também. Então, como foi para você? Te apresentaram te deram esse presente, né? E como foi estudar esse personagem e abraçar esse personagem durante 5 anos, que começou pequenininho e se tornou o maior sucesso na novela? De novo, foi algo muito surreal, porque realmente começou pequenininho, né? Eu fiz um teste, depois que eu me formei na escola de drama, eles geralmente têm um showcase, né? Que você mostra um pouco do teu trabalho que você desenvolveu durante os anos naquela escola, e aí começam a vir os produtores de elenco, aí vem os diretores, os agentes, né? Que querem te representar, e aí né, depois do showcase apareceu uma agente, a Alex Cusack, que está comigo até hoje, a gente está junto desde 2015, e ela me representa na Irlanda, e apareceu o teste para a novela. Na época era um papel que, se eu não me engano, era um papel para estar na novela umas 3 semanas, e era um refugiado. Na época estava meio que no tópico, assim, estava na mídia a questão dos refugiados. E ela acabou, esse papel acabou aparecendo, e eu fui fazer o teste, eles gostaram muito, me levaram para conhecer a galera, e aí o teste final era entre eu e mais dois atores. Né? Sem pressão nenhuma, estamos lá um olhando para o outro e falando, eu acho que tomara que você não pegue o papel. Mas enfim, aí a gente fez o teste e eu não peguei aquele papel. Mas vida de ator, né? Alguns você pega, outros você não pega. E aí depois, no final, eles mandaram um e-mail para minha agente dizendo, a gente adorou o Rodrigo, só que a gente precisava de um ator um pouquinho mais velho, vamos manter os dados dele aqui no arquivo. Aí você pensa, tá bom, né? Já escutei essa. Mas, de fato, eles mantiveram os dados, e depois de acredito que uns 3, 4 meses, eles contataram a minha agente, falando, olha, a gente quer oferecer, a gente pensou muito no Rodrigo, no teste dele, na conversa, que a gente sempre bate papo também no final, e a gente gostou muito, a gente quer escrever um papel regular, que eles chamam aqui, né? Que na verdade é o principal da novela, mas é que aqui, como é uma novela de 33 anos no ar, uma malhação muito longa, acaba que a gente não tem um papel principal, a gente tem papéis principais dentro de vários núcleos. Dentro do meu núcleo, eu era um dos principais, fui um dos principais, e claro que eu ajudo, né? Fiquei feliz da vida, fiquei pensando, entre varrer a casa e lavar uma louça, claro que eu estou disponível para fazer um papel principal na novela. E foi o que aconteceu. E o Cristiano começou pequenininho, como você disse, mas é um personagem chileno, gay. Então, foi algo que eu já consegui me identificar, né? Eu sou gay, né? Eu sou casado com o irlandês, o David. Estamos juntos aí quase 14 anos. Então é algo que de cara eu acho que eu já me conectei muito com o personagem. E também por não ser um irlandês, né? Ser um personagem chileno, um personagem latino. E claro que eu fiquei feliz da vida. Ele levantou muitas bandeiras durante os 5 anos. E quando começou estava tudo muito lindo, maravilhoso, mas óbvio que novela tem os altos e baixos. Eventualmente começou essa história essa trama mais forte, pesada, sobre a violência doméstica dentro de uma relação homoafetiva. E foi a primeira vez que esse assunto foi tratado na TV ou cinema aqui da Irlanda. E isso foi maravilhoso, porque
parte de mim estava com medo da reação, né? Porque é um país muito católico, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas a gente pensa, né? Tem sempre aquilo na cabeça, mas a receptividade da audiência, dos fãs, foi maravilhosa, assim, foi muito mais do que eu imaginava. Foi um trabalho que, para mim, foi um dos mais gratificantes que eu fiz até agora. Ter essa responsabilidade social que vem junto com o papel, ele te tira aquela... Às vezes a gente pensa muito na gente, né? Aquela coisa que você traz, vou fazer um papel, mas será que eu tô bonito? Será que eu tô feio, igual tem que estar feio? Será que eu tô forte? Será que eu tô magro? Quando vem um papel com uma responsabilidade social por trás, você se retira, parece, daquele holofote. Já você não está mais fazendo pelo Rodrigo, você está fazendo pelo João, pela Maria, pelo Ricardo, pela Vanessa, aquelas pessoas que passam por violência doméstica, passam por abuso, e aí passa a ser, você está fazendo por eles, não está fazendo por mim. Eu acho que isso é muito gratificante. Não é todo ator que consegue, que tem a sorte de fazer um papel desse, e eu tive até agora, o que eu sou muito grato. Muito bom. Agora, quando o Brasil começou a perceber, né, o Rodrigo também ator, porque é a realidade, né? Até já escreveram aqui. Infelizmente, né, a gente luta tanto no Brasil, fazendo teatro, tentando ali fazer televisão também. Olha, o número de nãos é incrível, né? É incrível. E as pessoas falam assim, já falaram para mim, não fica preocupado não, que esse não vai ser o seu primeiro não. Então, assim, você vai ficar assim, nossa, esse não vai ser o seu primeiro e não vai ser o seu último. Aí vem aquela coisa, né? Isso mexe muito com a gente. Então, assim, a gente deixa o Brasil e quando a gente chega num outro país e a gente vê que o outro país abraça o brasileiro, né? Os brasileiros, né? Porque você foi abraçado na Irlanda e um leque de oportunidades que esse país maravilhoso te dá. Aqui nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Deixando bem claro para quem está nos assistindo, não que o nosso país não seja maravilhoso. O Brasil é rico e é maravilhoso. O problema é que o Brasil ainda hoje, né, tira a oportunidade do brasileiro. Porque se você é de outra nacionalidade, você tem lugar no Brasil. É triste, né? É a realidade. Então a gente deixa o Brasil, vem fazer a diferença fora do Brasil, a gente consegue com muita garra, com muita determinação, passando muita dificuldade, mas a gente vence isso. Diga para mim uma coisa, na Irlanda, qual foi o seu maior obstáculo? O que você ali chegou no momento limite e você falou assim, eu continuo ou desisto? Qual foi esse momento para você? Olha, eu acho que o meu maior obstáculo, falando, né, na carreira de ator, foi a língua mesmo. Embora eu aprendi, né? Eu aprendi a língua, não tenho problema com a língua. A língua não foi o problema foi o sotaque. Porque chega um momento que você fala, pô, mas então, tá, eu consigo atuar, legal, as oportunidades estão vindo, legal, mas o que está me impedindo de fazer os papéis mais interessantes, os papéis principais, né, ou os suportes, né, os supporting roles, que eles chamam aqui, que são os papéis, né, conectados com o principal, coadjuvante, essa palavra. O português tá uma beleza. Enfim, era por conta do sotaque, e é por conta do sotaque. Então, assim, ao mesmo tempo que aqui eu tive muitas oportunidades, as coisas, né, realmente eles me abraçaram aqui. É um país muito receptivo, não porque eu sou ator, mas em qualquer área. Eu tenho muitos amigos que estão em áreas maravilhosas, né, engenheiros, médicos enfim, e são brasileiros. Então, não é um problema isso. Mas na minha... Só fechar aqui, que apareceu uma mensagem. Mas na minha experiência, eu acho que foi o sotaque, porque eu vim para cá já com 24 anos de idade. Então, embora não pareça, quando eles queriam um brasileiro, e geralmente eles queriam um brasileiro mais mulato, mais escuro, eles têm uma impressão super errada. A Europa, fora do Brasil em si, a gente sabe que no Brasil a gente tem pessoas que parecem com você, pessoas que parecem comigo, como a Gisele Bündchen,
temos negros, que nem o Pelé, a gente tem de tudo, asiáticos, né? Daniele Suzuki, entendeu? Então, assim, a gente não tem uma coisa só, mas geralmente eles vão para o estereótipo. Quero um brasileiro, então eles querem a pessoa que se parece mais com, né, o, sei lá, o Ronaldinho e tal. E aí tinha eu, né, mais branquela, puxei para os lados dos russos. E eu Aham. ainda assim não podia fazer um irlandês porque não tinha um sotaque de irlandês. Não podia fazer um americano porque não tinha sotaque de americano. Ou inglês porque não tinha sotaque de inglês. Meu sotaque sempre foi forte. Embora eu sou fluente em inglês, eu tenho sotaque forte. Eu vim para cá com 24 anos de idade, né? Os seus ossos, embocadura, já está tudo formado. Então eu trabalhei muito com fono para deixar o mais neutro, o mais clean, né? O mais limpo possível. Não tem aquele sotaque pesado de brasileiro, mas eu sempre faço estrangeiro. Então acho que eu tive que me aceitar. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, se eu ficar só parado nesse obstáculo, eu não vou seguir adiante. Então eu comecei a pensar e falei, peraí, tanta gente faz sucesso com sotaque diferente, Antônio Claro. Bandeiras, Penélope Cruz, Javier Bardem, Uhum. Sofia Vergara, entendeu? Aí eu pensei, não vou ligar para isso não, eu tenho um sotaque diferente and I like it. Muito bom, muito bom. É esse acreditar, Rodrigo, né? É o acreditar que faz com que é, a gente consiga, né, aquele goal, né? Quando a gente fala o goal é uma meta, né? Que em inglês É. fala goal, que é a meta, que a gente ali consegue aquela meta. Quando eu te perguntei, né, falei essa relação do Brasil e outros países, é porque hoje o que a gente quer falar para o Brasil, essa comunicação que a gente tem, esse bate-papo, né, cada semana eu trago pessoas com histórias maravilhosas, é simplesmente para vocês, diretores, autores, né, pessoas que estão comandando aí a televisão do Brasil. O que a gente, Uhum. na verdade, quer é ir para o Brasil e conversar com o nosso público. A Sim, gente quer ter sim. oportunidade no nosso país em mostrar para o nosso país que nós saímos simplesmente porque nós não tivemos não tivemos oportunidade lá no passado. Uhum. Lutamos, brigamos por essa oportunidade em outro país, né? E hoje a gente vem, mas querendo conversar com o nosso Brasil em prol de conscientizar a nossa sociedade de como a educação é importante na vida de todo ser humano. Sim. Então, isso, né, quando eu falo sobre isso, é simplesmente porque a gente ainda quer ser abraçado pelo nosso país, Muito, né? muito. Muito, porque a gente sabe que a gente tem o que oferecer. A gente É, sabe disso. é uma tristeza ver, na minha opinião, eu acho que o maior problema, o porquê que a gente também não tem tantos casos de sucesso no Brasil, por conta, a gente tem um déficit gigantesco na educação, a gente começa por aí. Então tem Uhum. pessoas que têm talento para um monte de coisa, inclusive para atuação, para escrita, né, para direção, para produção, mas não tem incentivo. Então a educação já está um problema. Aí não tem educação, logo a arte também já não é, né? E ultimamente, com todos o governo que a gente anda vendo aí, as coisas estão ainda mais complicadas. É quase que o pessoal fala assim, mas você vai sair daqui para ir trabalhar lá, tentar uma carreira no Brasil? Olha, porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, entendeu? Mas eu sei que é complicado, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que com o avanço da internet, muita gente indo viajar para fora, a gente, né, você pode fazer um curso, você está aí no Brasil, você pode fazer um curso em Nova York, em Los Angeles, na Europa, em qualquer lugar. Então, eu acho que as coisas também estão melhorando. A gente tem, né, escritórios do Netflix, do Amazon, abrindo no Brasil e fazendo muita série, muito filme. E antigamente, embora a gente tenha muita coisa boa que veio da Globo, e dos outros canais, cinema não era uma coisa muito proliferada no Brasil, mas está melhorando muito. A gente tem filmes como Aquários e tem vários outros que eu fui assistir na Europa que ganharam festivais, inclusive, de cinema. Então, assim, a gente está melhorando e a gente está chegando em algum lugar, está, né, tá saindo daquela área dark. Mas ainda tem, né, a gente precisa de mais pessoas como a gente para ficar fazendo, né, fazendo o famoso boxing, até que você consegue dar um nocaute Não nesses é? obstáculos. É isso aí. Gente, para vocês aí que estão entrando agora, hoje eu converso com essa estrela da TV na Irlanda, da novela Fair City, com um personagem cristiano.
após 5 anos na novela, hoje, né, com um leque de oportunidades, o Rodrigo Ternevoj decide fazer uma caminhada aí pelo Brasil. Esse ano aí, Rodrigo, né, está mudando para o Brasil, né, para o Brasil, e é isso. Vocês com certeza vão ouvir muito falar desse homem aí que é um sucesso aqui fora, na televisão na Irlanda, também, né, nos países como Estados Unidos aí já está assistindo, e Inglaterra também, né, outros países já estão começando na curiosidade, né, de quem é esse brasileiro que está fazendo esse sucesso todo. Meu querido, parabéns por todo esse sucesso. Obrigado. Eu não posso terminar a minha entrevista sem a minha famosa rapidinha. Vamos lá, então. Aqui no George Roberts Talks, uma rapidinha com Rodrigo Ternevoj. Vamos lá. Rodrigo, um lugar. Um lugar é Dublin. Um momento. Um momento quando eu conheci o meu marido, quando eu vi ele pela primeira vez. Uma cor. Laranja. Amo laranja. Música. Música, Exagerado, do Cazuza. Boa. Adoro. Sentimento. Sentimento, amor. Amor ao próximo. Estamos precisando tanto disso, né? É verdade. Hoje estamos mais que nunca, né? Viver é urgente, amar é urgente, amar de forma incondicional, aceitando o outro do jeito que ele é. Exatamente. Né? Uma vontade. Pular de paraquedas. Bom, eu não tenho essa vontade. Essa vontade, gente, exige muita coragem também. Um medo. Pular de paraquedas. Eu fico com medo aí, né? Eu não... Vamos lá. Arte. Vida. Educação. Primordial. Um livro. Tô lendo Não Pode Me Machucar, do David Goggins. Ele é maravilhoso. Quem não leu, não sabe da história dele, tem que pesquisar. É David Goggins, Não Pode Me Machucar. Muito bom. Não pode machucar. Muito bom. Família. Amor. Um país. Brasil. Se não fosse ator, você seria? Eu seria designer de interiores. Adoro decorar a casa, adoro mover as coisas do lugar, adoro esse tipo de coisa. Trazer novas energias. Uma palavra que defina Rodrigo Ternevoj. Protetor. Eu gosto de cuidar das pessoas que estão perto de mim, me preocupo. Protetor, talvez. Deus. Universo. É isso aí. E que esse universo conspire a seu favor e que esse universo, né, realmente aí abra portas para você e que você continue, Rodrigo, através Muitíssimo obrigado. Contando histórias interessantes, histórias que mexem, né, com quem está do outro lado, com o telespectador. As histórias que você hoje conta, quando você fala da conquista, né, do homossexual, né, na sociedade, que é o papel aí o cristiano, e que luta, né, contra a homofobia, ele luta contra, né, essa violência doméstica que hoje está muito em pauta. Isso é um assunto que está muito em pauta. E quando se fala de homofobia, o maior problema é que não é só dentro de casa. Não. O problema pode começar dentro de casa, mas o número de pessoas que atacam uns aos outros na rua está demais. Quando vem uma novela, né, onde aborda um assunto desse, a gente para analisar uma coisa. Acontece com todo ser humano, independente da orientação sexual. Seja homem, seja mulher, seja a criança, né? E a gente escuta muitos casos. Então, infelizmente. E que você,
né, continue abraçando personagens que venha trazer para a telinha, né, para a televisão, no cinema, ou até mesmo peças teatrais que venham trazer uma mensagem, e mensagem essa que não deixa de lado o poder da educação, o poder de informar o outro de como é importante, primeiro, respeitar o seu semelhante do jeito que ele é. Isso você Com faz certeza. com muita excelência, representando, né, o Brasil na Irlanda. Parabéns por todo o sucesso. Obrigado, George, do fundo do coração pela entrevista, adorei, amei. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu não consigo fazer duas coisas, né? Eu estou lendo os comentários, tem um mais bonitinho que o outro. Tinha alguém falando em inglês, perguntando do sotaque. Ah, mas em português você tem um sotaquezinho irlandês também. Eu nem tinha reparado nisso. Mas agradeço a todo mundo que está assistindo e muita gratidão, muito sucesso para você também, George, do fundo do coração. Muito obrigado, muito obrigado. E para vocês que estão nos assistindo, quer acompanhar aí, quer saber mais sobre o Rodrigo? É @RodrigoTernevoy aí no Instagram. Você pode mandar um inbox para ele, mensagens, né? Nós tivemos 90 perguntas, né? Tivemos que selecionar numa loucura algumas perguntas para que vocês viessem conhecer a história de um brasileiro que é maior sucesso na Irlanda. Sucesso porque o que ele acredita e o que ele abraça, ele faz com muito amor. Então, é por isso que na Arquibancada da Vida, nós, cidadãos do mundo, hoje aplaudimos Rodrigo Ternevoy. Parabéns, sucesso, meu querido, e muito obrigado a todos vocês pela audiência e sempre por estar seguindo o meu trabalho, comentando. E é isso aí. Divido hoje com você a história de um homem que é sucesso absoluto. Em breve vai estar no Brasil e espero vê-lo, encontrá-lo no Brasil, né? Pessoalmente e também na telinha. É isso aí, para que a gente possa, né, mostrar e conversar com o nosso Brasil, com o nosso povo brasileiro, sobre contar, né, sobre as nossas experiências fora, que vale a pena viver, sem dúvida. É isso aí que a gente quer, né? Falar para as pessoas o como vale a pena. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, Rodrigo. Eu vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration.